Olá, boa noite! Vamos começar então nossa aula grátis 2. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar então nossa aula grátis 2. Nossa, temos aí essa urgência, né? Vamos começar então na aula de hoje já. O tema da aula de hoje, meus amigos, vamos falar exatamente sobre as leis municipais. E dentro das leis municipais de Saquarema, eu escolhi um tema que é muito cobrado dentro das leis municipais, que é a questão que envolve o serviço público, né? Que seria a parte lá do trecho lá do Estatuto do Servidor Público, né? Ou seja, as características que tem lá também dentro da própria lei orgânica, né? Do município. A gente vai ter aula sobre lei orgânica também. Vamos ver que lei orgânica nada mais é do que a Constituição do município. É isso que é uma lei orgânica, não é? Então, a gente vive dentro de uma república federativa, que é a união de entes federativos, né? Então, estados, municípios gozam de certa autonomia. Então, por conta disso, dentro das competências municipais, é incumbência do município legislar acerca de interesses do próprio município. É claro que isso não pode entrar em conflito com a Constituição Federal, né? Que no chamado ordenamento jurídico... Ih, rapaz, apagou aqui o troço aqui. Só um minuto. Voltou. Ótimo. Que no chamado ordenamento jurídico de Kelsey, né, tá acima. Né? Então, são coisas que a gente vai ter aula sobre tudo isso. Tá insistindo em ficar apagando isso aqui. Não sei porquê. Acho que é algum mau contato. Bom, então todos estão me vendo bem, todos estão me ouvindo bem. Então vamos começar então a nossa aula de hoje, né? Bom, vamos falar sobre serviço público, mas lembrando a todos, tá? Que a nossa turma preparatória, ou seja, o nosso curso completo, com todo o conteúdo, vai começar em julho, né? Na primeira semana de julho vai começar o curso preparatório para Saquarema, o curso completo, com todo o conteúdo, né? E o valor promocional para séries finais de R$200, para séries iniciais 250, taxa única. Lembrando que pode ser parcelado no cartão, enfim, aonde for mais conveniente para você, né? Pix, enfim, você pode aí criar sua forma de parcelamento lá que está aceito sem juros, beleza? E semana que vem, nessa terça-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, teremos aí nossa terceira e última dessa série que a gente vai ter de live grátis voltadas para Saquarema. E iremos tratar sobre características gerais, a história e a geografia de Saquarema, que é um assunto que também cai muito em concurso, tá, gente? E assim, eu acompanhei muito a transição dessa história, da história de Saquarema. Quer dizer, todos os concursos que caíram na história de Saquarema foram concursos que eu trabalhei. Inclusive, o que eu prestei, fui servidor de Saquarema, também caiu, história de Saquarema, não é? E, enfim, então, bem familiarizado com o que cai, né? Eu vou dar super dicas bacana para o pessoal. Então, também uma outra aula que é imperdível e infaltável. E como toda aula do Projeto 100, você sabe que a aula também fica gravada e vai ser postada dentro de 24 horas lá no grupo. Ok, gente? Mas o interessante que eu aconselho a todos os alunos, quem não assistiu minha aula passada nem a gravação, né, é exatamente de poder fazer um esforço para assistir ao vivo, porque assim você pode interagir, você pode tirar suas dúvidas,
né? Até porque talvez no início você não tenha dúvida, mas ao longo do processo você vai ter, porque é muito assunto, muita coisa muda, uma coisa ou outra se altera, enfim. Então é super interessante, importante você assistir e, claro, fingir que é uma aula presencial, assistir num lugar iluminado, sentado, silencioso. Eu sei que estamos em Copa do Mundo, complicado, eu adoro futebol, né? Tava vendo aqui o jogo da Inglaterra agora, nesse momento, trabalhando, mas vendo o jogo da Inglaterra, não é? Mas, enfim, é um momento que a gente tem que, né, se direcionar, porque senão você acaba perdendo tempo, né? Dedicando um tempo e não tendo aquela atenção suficiente para aquele assunto. Bom, sem me estender mais do que o necessário, vamos falar então sobre o serviço público, sobre a característica do Estatuto do Servidor Público, que está dentro da Lei Orgânica de Saquarema, que está dentro do conteúdo de leis municipais, que é um conteúdo que os alunos de magistério têm uma grande dificuldade. Por quê? Porque trata especificamente de direito administrativo. Ponto. Né? Então a gente vai falar de direito administrativo, só que é um direito administrativo municipal. Eu não posso ser responsável de pegar, por exemplo, a Lei 8.112, abrir, ler e transpor o conteúdo que está ali para os alunos. Por quê? Porque a Lei 8.112 é federal. Ela dá a base, ela vai dar o norte, mas tem detalhes importantes, né, que só tem ali naquele determinado município. E assim, muitas vezes é cobrado uma ou outra questão com aqueles detalhes mínimos, mas no geral é cobrado um entendimento geral, ok? Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia é o seguinte: a diferença entre agente público, funcionário público e servidor público. Quando eu dou essa aula, eu sempre começo descontraindo a galera, né, falando exatamente o seguinte: poxa, muita gente faz promessa, né, oração, né, enfim, cada um tem a sua laicidade do Estado, né, isso aí é positivo. Cada um tem a sua religião, né, o seu pedido lá ao Ser Supremo, vamos dizer assim, para tentar ser o mais politicamente correto possível, para ser funcionário público. E olha que interessante, o Ser Supremo, Deus, muitas vezes vira e fala assim: pô, você já é funcionário público. Você já é funcionário público. Porque o indivíduo que tem função pública é funcionário público. Mas, professor, eu sou contratado. Sim, você é funcionário público temporário. Por quê? Porque você está exercendo uma função pública. Então, se você está pedindo para ser funcionário público, né, Deus, na sua inteligência, né, supremo, acima de tudo, né, meio de nós e tudo mais, ele entende o seguinte: poxa, já atendi o pedido do cara, porque o cara já é funcionário público. Né? E você está lá naquela situação horrível de todo ano ter que renova ou não renova o contrato, fazendo concurso. Não, você não tem que pedir para Papai do Céu, com todo respeito, né? Vou falar de uma situação agora né, lúdica, de uma forma lúdica, para não ser ofensivo para ninguém. Você não tem que pedir para Papai do Céu para ser funcionário público. Você tem que pedir para Papai do Céu para ser servidor público. E servidor público pleno. O que é o servidor público pleno? É o chamado servidor público estável. E esse tipo de serviço só tem uma forma possível. Só uma. Não existe outra forma possível se não for por meio de prévia aprovação em concurso público. Ok? Então, para você ter a tão sonhada estabilidade, que sem sombra de dúvida, né, pelo menos é o que me atraiu
para ser servidor público por algumas décadas, e eu acredito que atrai o pessoal, é a estabilidade, você só tem uma forma, que é por meio de concurso público, porque é a única forma de ingresso para você se tornar servidor público pleno ou estável ou servidor de carreira, que aí são sinônimos. Ok? Beleza? Legal? Por quê? Porque agente público é todo aquele que presta serviço público. Esse é um agente público. Então, o servidor público é um agente público? É. Ele presta serviço público. Tá. Um contratado é agente público? Sim. Porque ele é funcionário público, né? Então, ele é um agente público. Num caso de calamidade, aquelas pessoas que estão lá voluntárias, né? Fazendo um trabalho voluntário, né? Quando eu falo calamidade, eu penso logo questão de desmoronamento, enchente. Eu não sei por que agora, quer dizer, sei, mas veio logo na minha mente aquela coisa horrorosa que aconteceu lá em Brumadinho, lá em Minas Gerais, enfim, e que ninguém mais fala, né? Mas, enfim, do rompimento da barreira, né? Então, aquela necessidade daqueles voluntários. Aqui no Rio de Janeiro, normalmente, a gente pensa logo em enchente, desmoronamento, inundação, não é? Então, aquele cara também está ali, mesmo sendo voluntário, num caráter de agente público. Ele é agente público. Porque agente público é todo indivíduo que presta um serviço público, sendo ele voluntário, sendo ele temporário, seja ele assalariado, ok? E dentro da questão do agente público, nós temos os funcionários públicos. O que é o funcionário público? Funcionário público é aquele cara que tem ali a função pública. Então, funcionário público, ele é, por exemplo, ele é o funcionário público temporário, por exemplo, né? O contratado, que a gente chama, ok? Aquele indivíduo que trabalha numa empresa, né, da administração pública indireta. E professor, porra, tu estava me explicando um troço maneiro, agora você falou um conceito que eu não sei. O que é administração pública indireta? Eu vou te falar, calma, respira, tá? Então aquele cara que trabalha na administração pública indireta. Como assim administração pública indireta, professor Dionísio? Porra, muito simples, olha só. A administração pública direta é tudo aquilo que é administrado pelo prefeito e suas secretarias, já que a gente está falando de um município, ok? Então, por exemplo, educação. Educação é a administração pública direta. Por quê? Porque é administrado pelo prefeito, que normalmente, quando não pagam as coisas pra gente que a gente merece, é quem a gente tem que xingar, correto? E administrado o secretário de educação. Temos um secretário de educação. O mesmo acontece na segurança pública, o mesmo acontece na saúde, e não é o que acontece, por exemplo, com a administração pública indireta, porque a administração pública indireta não é administrado diretamente pelo prefeito e seus secretários. A administração pública direta corresponde a empresas públicas, autarquias, fundações. Eu não vou explicar aqui a diferença de uma para outra, porque não interessa para a gente. Perfeito? Mas assim, é o que não é administrado diretamente pelo prefeito, ou governador, ou presidente. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma empresa que todo mundo conhece no Rio de Janeiro. A Colurb, a Companhia do Lixo no Rio de Janeiro. É uma empresa pública. Correto? Então, o que acontece? O indivíduo lá é um funcionário público? Ele é um agente público? Já que é um serviço público. Agora, ele não é um servidor público. Até porque o regime de contratação é diferente. Como é que é o regime de contratação do funcionário público? Normalmente é contrato, de temporário ou carteira assinada. O indivíduo é seletista. Então, aqueles que trabalham
nos Correios. Correios é uma empresa pública federal. Né? Até um tempo atrás, aí, no governo anterior, estava uma situação de vende ou não vende os Correios. Né? É possível ser vendido. Por quê? Porque a administração pública é indireta. Tá? Não estou falando que eu quero que venda os Correios, pelo amor de Deus, tá, gente? Estou falando que é possível porque trata-se de uma empresa pública. Tá entendendo? O pessoal entendeu? Legal, né? Então, mas a administração direta você não tem como vender, privatizar. Não tem como. Né? Tem como você privatizar a educação, não tem como você privatizar a saúde. Entendeu? Porque é administrado diretamente pelo prefeito e pelos seus secretários. Ok? Então, no caso, o que você está prestando concurso público é para se tornar servidor público de carreira ou servidor público estável ou servidor público pleno. É isso. Ok? Funcionário público é quem tem função pública. Então o indivíduo pode estar trabalhando no contrato, ele é funcionário público, o indivíduo está no contrato. O indivíduo que está numa empresa de sociedade mista, uma fundação que apoia ali o serviço público, presta serviço junto ao serviço público, ele é funcionário público, porque ele está na administração indireta. Entendeu? Ele tem carteira assinada, não é nosso caso que é estatutário. Entendeu? Por quê? Porque para você ser estatutário, ou seja, para você ter a estabilidade, para isso você tem que ser servidor público de carreira. E só tem uma forma, que é por meio de concurso público. Ok? Ficou claro, meus amigos? Dúvidas? Perguntas, colocações? Então, para a gente iniciar a nossa aula sobre serviço público, tu tem que saber isso, porque isso cai em prova. Beleza? Delicinha? Gostosinho? Expliquei direitinho? Ou enrolei muito, né? Não enrolei, né? Então, é isso, tá? Bom, então, professor Anderson Dionísio, serviço público só tem a forma... Eu quero ser servidor, beleza? Já entendi essa parte. Legal. Aí, só tem essa forma de servidor, sendo servidor estável? Não. Olha que coisa interessante. Servidor, você tem duas formas. O que você quer é ser servidor estável, que é o servidor de carreira, que é aquele por meio de concurso público, que já enchi teu saco sobre isso, beleza? Ou servidor comissionado. Entendeu? No serviço público, como servidor público, aí estou mais falando de funcionário público, não estou mais falando de funcionário público. Você entendeu a diferença de um para outro. Regime de contratação é diferente, né? É dessa forma, tá? O servidor público, ele se divide em servidor de carreira, que é o estável, que é por meio de concurso público, e o servidor comissionado. O que é o servidor comissionado? É aquele que trabalha em cargo de comissão. Ou seja, ele foi contratado por meio de um decreto do prefeito, já que a gente está falando de um município. Se fosse estado, seria governador. Se fosse presidente da república, governo federal. É aquela galera que é comissionada. E quem é servidor público, aqui, que eu estou falando com alunos, assim, muitos alunos que já são do Projeto 100, já são alunos que foram aprovados, classificados, já são servidores públicos, estão fazendo em busca de uma segunda matrícula ou até terceira para trocar, não é? Eu não aconselho ninguém a acumular 3 matrículas, inclusive tem a ver com a aula de hoje, vou falar sobre isso também. Mas, enfim, sabe que a gente dá um apelido para essa galera, que é servidor público comissionado. A gente fala que o cara é servidor de caneta. O que seria servidor de caneta? Porque ele está ali por meio da canetada. Canetada, quem tem uma canetada? Amigo, presta atenção. Normalmente quem sempre vai dar canetada é o prefeito. Isso também cai em prova, tá, gente? Ah, é vereador. Não é vereador. Normalmente é o prefeito.
Por quê? Porque como a gente vai estudar lei orgânica, a gente vai ver lá na aula de lei orgânica que a função do prefeito é administrativa. É administrar. É gestão do município, literalmente, né? Então, normalmente, essas decisões de caneta é o prefeito. Tá? Ok? Pois bem, então, o comissionado, ele está ali por meio da questão do quê? Caneta do prefeito. Tá. O comissionado tem estabilidade? Não. Por quê? Porque como ele trabalha por meio de uma questão de um decreto, foi decretado pelo prefeito, por isso que é decreto, ok? O prefeito, da mesma forma, ele pode decretar que não há necessidade mais daquele funcionário ali e aquela galera vai embora. Aí, tipo assim, o cara que escreveu a lei, o cara que escreveu o direito administrativo, pensou isso da melhor forma. O que ele pensou? Porra, olha só, muitas vezes você precisa ter uma equipe que vai trabalhar diretamente para aquilo ali. Então, a gente tem que criar uma flexibilidade, né, para o prefeito ter servidores que são além dos estáveis, porque o certo era todo mundo ser servidor estável. Ter também um servidor comissionado, correto? Ter cargos de comissão. Então, a gente cria essa flexibilidade. Só que no Brasil, gente, que é o país da roubalheira, né, normalmente isso aí é utilizado para quê? Para cabide de emprego, para, enfim, um monte de sacanagem. A verdade é essa, que você sabe que ocorre no nosso país, não é? Então, o que acontece? A maior parte dos funcionários comissionados, na maior parte dos municípios, não estou falando de Saquarema, estou falando na maior parte dos municípios, Estado brasileiro, é aquele monte de baba-ovo que fica batendo palma lá na candidatura lá do indivíduo, quando é eleito, porra, toma aqui um cargo, é um cargo comissionado. Entendeu? Aí rola sacanagem, aí rola rachadinha lá, que o outro lá, né, foi acusado, aí rola o pessoal, né, Queiroz, né, quer dizer, enfim, várias situações que não vale aqui a gente politizar, ok, gente? Todo mundo tem a sua posição política, mas aqui a gente tem um objetivo claro e eu não vou parar minha aula para falar de posição política. Eu estou te explicando como é que funciona esse bagulho. Lei municipal, obviamente, município, tem a ver com política, pô. Não é? Então, eu, de uma forma geral, estou te explicando, tá? Então, não foi feito essa questão do comissionado para ser sacanagem. Tá entendendo? É isso que eu quero te dizer. O cara que inventou isso, o legislador, não inventou assim, pô, não, vamos fazer uma sacanagem, vamos criar um cargo comissionado? A possibilidade do indivíduo ser um servidor comissionado para fazer uma sacanagem? Não. Só que se tornou uma sacanagem porque, infelizmente, o Brasil, o brasileiro, sei lá, tem um dom de fazer das coisas até boas uma sacanagem. Ok? Beleza? Então, o servidor público comissionado, ele não é estável. Por que ele não é estável? Porque a qualquer momento o prefeito pode, e é o que acontece. Não é? Você vê, por exemplo, a nível federal, ministro. Ministro é comissionado. Ah, vamos mudar o ministério. O cara vai lá e muda. Baixa um decreto lá, o presidente muda. Ah, vamos mudar o secretário de educação. É comissionado. Vou mudar. Ah, pô, se o indivíduo é servidor público em outro cargo e vai assumir um outro cargo, aí ele vai receber uma coisa chamada função gratificada, né? Que é uma relação ali extra, mas que ele recebe enquanto ele exercer aquela função, aquela determinada função ali. Entendeu? Ah, prefeito não quer mais, mas o cara é concursado. Ó, então posso te exonerar aqui dessa função gratificada e você vai ser reconduzido, o termo certo é esse, eu vou explicar isso, a seu cargo de origem. Qual é o seu cargo de origem? Ah, professor de biologia. Vai voltar a ser professor de biologia. Simples assim. Entendeu? Bom, o servidor público, ele tem um regime de contratação diferente. E qual é o regime de contratação? É o regime jurídico único. O regime jurídico único, o próprio nome já diz, ele é único. Como assim ele é único? Ele é voltado para cada município, para cada estado. Então o regime jurídico único de Saquarema, porra,
É só em Saquarema. O regime jurídico único de São Gonçalo é só em São Gonçalo. O regime jurídico único de Guapimirim, que a gente também vai ter turma para Guapimirim, tá, gente? Enfim, é só de Guapimirim. Ah, professor Lúcio Dionísio, e a reforma da Previdência? O que está mudando na reforma da Previdência? A reforma da Previdência é uma reforma federal. Aí os vereadores, eles podem sim ou não incorporar a mudança da reforma da Previdência no município. Ponto. Entendeu? Tem município que incorporou, tem município que não incorporou, que mantém lá o estatuto como era antes de tudo isso. E é isso aí. Ponto. Entendeu? Aí depende de várias coisas, né? Depende, enfim, como é o município, os políticos, a população, a reivindicação. Tem muito a ver com isso aí. Entendeu? Então, são características, tá, gente? Que a gente tem. Por isso que é chamado de regime jurídico único. Tá? Que é a forma de contratação que você tem. Tá? Concurso público, todo mundo sabe que é válido por 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Isso aí todo mundo sabe, né? Mas tá no conteúdo, vale a pena a gente colocar aqui. Bom, importante, anota aí, escreva, guarde no seu coração. Professor Anderson, vou fazer minha promessa para o Papai do Céu, minha oração, etc., para ser servidor público estável. Sim. Aí você completa, lá na tua oração lá, né? A sua reza, ou, enfim, que você seguir lá. Eu quero a minha nomeação, posse e exercício. Anota essa ordem, é importante. Por quê? A ordem necessariamente é, primeira coisa que vai sair, nomeação. Correto? Segunda, posse, que é quando você vai tomar posse do cargo. E o terceiro é o exercício, que é quando você inicia efetivamente as funções inerentes ao cargo. Ok? Então, muitas questões de prova, o que eles fazem? Eles invertem essa ordem. Coloca a posse na frente da nomeação, exercício, faz uma salada, um samba do crioulo doido aí, para engabelar o aluno e o cara acaba errando. Né? Então, nomeação, posse, exercício. Então, vamos para a nomeação. A nomeação é a forma de provimento inicial. O que vem a ser provimento? Provimento é você prover ao cargo. Você prover aquela função, aquele cargo público. Ou seja, você ocupar aquele cargo. É isso que é provimento. Ok? Beleza? Então, a forma de provimento inicial é exatamente o que nós chamamos de nomeação. Então, todo servidor público estável, todo, ok? É servidor público? É de carreira? Tem que ter a sua nomeação. Ok? Porque é a forma de provimento inicial. Ponto. Tá? Beleza? Delicinha, né? Alguma dúvida, gente? Estou falando muito rápido? Não? Estamos em sintonia? Vibrações positivas para todos? Beleza, tá, gente? Show. Tá? Lembrando que as nossas lives de grátis são de 1 hora de duração e o nosso curso, né? As aulas do curso são 2 a 3 vezes na semana, 2 horas de duração, mas, então, obviamente, muito mais conteúdo, muito mais coisa, a gente vai detalhar muito mais e são assuntos que vão cair, tá lá, o cronograma já tá eu vou até reenviar depois no grupo, tá lá para você saber quais são as aulas, qual é a carga horária, quais são os dias da aula, enfim, preço, tá tudo lá, beleza? Bom, 2, nomeação, posse. O que vem a ser a posse? A posse é a chamada aceitação expressa
das funções inerentes ao cargo. Sim. Sim. Porque quando você é servidor público, se torna servidor público, você assina um contrato, praticamente assim, vamos dizer assim. Não é contratado, tá, gente? É uma metáfora que eu estou usando. Você assina um acordo, um documento, praticamente, que é, na verdade, a nomeação, né? O nome disso é a nomeação. Mas vamos imaginar como se fosse um contrato. Um contrato ali dizendo o seguinte: olha, meu irmão, você vai ter aqui seus direitos, que é isso que o professor Anderson Dionísio vai estar falando, que é o Estatuto do Servidor Público, né, que está na Lei Orgânica Municipal e no Estatuto do Servidor Público. Beleza? No entanto, você também tem as suas atribuições. Você tem as suas competências. Né? Compete a você, na sua função pública, aquilo que está descrito no cargo. Aquilo que está descrito ali no cargo. Ah, professor, estou fazendo concurso para professor. Beleza, legal. Está lá a competência do professor. Compete a você aquilo ali. Né? Desde lecionar efetivamente até planejar, participar de reuniões, integração lá com a comunidade. É uma função de barará pererê. Não compete a você, por exemplo, zelar pela saúde do aluno. Ah, mas professor Anderson Dionísio, tava dando aula, o aluno passou mal na minha escola, eu peguei ele, botei no meu carro, levei pro hospital. Beleza. Legal. Bacana. Uma atitude nobre, você socorreu, vai pro céu. Mas, né, isso não é competência sua. Não tá nas suas atribuições, pô. Tá entendendo? Isso é importante saber. Tá? Isso é importante. Então, quando você toma posse, o que é a posse? É a citação expressa das suas atribuições inerentes ao cargo. Cada cargo tem a sua atribuição. E, no dia que você toma posse, ok? Você aceita expressamente aquilo. Ok? Posse pode ser feita por procuração? Sim. É uma dúvida que muita gente tem comigo. Né? Como assim procuração? Sim, você pode nomear um procurador e aquele procurador tomar posse do seu cargo. Ah, então ele vai trabalhar no meu lugar? Não, calma, respira. Não vai, pô. Não vai. Não vai. Se você vê gente fazendo isso, é ilegal, tá, gente? Eu até conheço. Mas é ilegal, ok? Ele vai tomar posse, porque tem a procuração, mas você não vai para entrar em exercício é você, não tem outra pessoa que possa entrar em exercício. Entendeu? Então, isso até ajuda a explicar o exercício, né? Que é o início da sua função pública. Então, é você. Ah, professor Anderson Dionísio, a posse pode ser prorrogada? Pode. 30 dias. Você tem 30 dias que é o prazo para tomar posse. Né? Prorrogável por mais 30 dias. Por que existe essa prorrogação? Simples. Porque, enfim, as pessoas não estão ali congeladas para poder trabalhar sem fazer nada. Muitas, né? Outras estão realmente desempregadas, desesperadas e tudo mais. Mas, assim, muita gente está trabalhando, por exemplo. Vou fazer um concurso aí para um cargo melhor aí, sei lá, que pague mais. Analista fiscal. Mas eu sou professor da prefeitura. Estou dando exemplo, tá, gente? Então, o que acontece? Eu tenho que ter um prazo para eu poder até mesmo notificar a minha saída, né, na prefeitura para poder assumir. Então, muita gente prorroga, né, 30 dias. Ou seja, olha, estou aqui pedindo a minha prorrogação da posse, que é um direito, está no estatuto, né? 30 dias, que eu tenho um prazo, que eu posso prorrogar por mais 30 dias.
E é o tempo que eu vou avisar lá a prefeitura, vou resolver minha situação funcional lá em outra instância, lá onde eu trabalho, e por conta disso, eu preciso desse tempo. É necessário? Não. Ah, porra, tô aqui querendo trabalhar, meu irmão. Quero grana. Tô parado. Então, tu vai lá, vai tomar posse e vai entrar em exercício. Pronto. Precisa prorrogar. Ok? É prorrogável a pedido ex officio, né? O que é ex officio? A pedido do servidor. A seu pedido. Não é outro que prorroga, não. Tá? Não é a administração pública que vai prorrogar, não. É você que vai prorrogar. Tá? Se quiser, caso queira, caso precise. Correto? Tá, gente? E até aproveitando, tá? Para falar sobre isso, o Estatuto da Prefeitura de Saquarema, junto com a sua lei orgânica, né? No conteúdo de leis municipais, diz que é possível a acumulação de cargo público. Quais? 2 de professor, 2 de médico, ou 1 de professor e 1 de cientista, que seria técnico cientista. Ok? Beleza? Seria o professor pesquisador. Ok? É possível acumulação só nesses casos. Tá? Por quê, gente? Porque o cargo público, isso aí, cara, isso é um debate do caramba. E assim, cara, eu sou a favor realmente do não acúmulo de cargo público. Por quê? Porque o cargo público, ele foi feito para cada um ter um. É isso. Isso está no artigo 37 da Constituição Federal. Isso você vai encontrar. O certo era cada um ter um cargo só. Não era acumular cargos. Exatamente para quê? Para evitar sacanagem, que é o que mais tem no Brasil. E o cara vem, não tem limite? Eu vou ficar com 30 cargos. Não é? Mas professor, poxa, se eu tenho horário para trabalhar, eu queria poder acumular mais cargos. Afinal de contas, eu conheço gente, OBS, tá irregular, tá? Esse cara tá irregular. Que tem 4 matrículas. Sim. Entendeu? Só que aí, quando cruza matrícula, isso aí é penalidade de demissão, tá, gente? Servidor público também pode ser demitido, a gente vai falar isso em outra aula. Ok? Mas já tô te falando que servidor também pode ser demitido. Tá? Qual é a única forma de demissão? Como penalidade, ou seja, se você fizer besteira, né? A ponto de ser demitido. Você não pode ser demitido, por exemplo, que nem empresa, ó. Não, eu tô passando por uma dificuldade financeira, tô demitindo aqui uma galera. Não, porque você é estável. Tá? Demissão no serviço público, demissão como servidor público estável, é apenas como penalidade, punição. Se você conhece alguém que foi demitido, não é exonerado não, tá, gente? Diferente. Demitido do serviço público, ele, como servidor de carreira, é porque ele fez merda. Ou, pelo menos, foi acusado de merda e não se defendeu. Entendeu? Porque também acontece isso. Tá, gente? Enfim. E uma das penalidades, uma das coisas que podem gerar essa penalidade é o acúmulo indevido de cargo. Então, assim, você pode ter 2 cargos de magistério. Em prefeitura diferente? Pode. Pode. Na mesma prefeitura? Pode. Uma no estado, outra na prefeitura? Pode. Uma federal, outra no município? Aí depende do concurso que você fez federal. Mas se não tiver proibição lá no edital do concurso, pode também. Beleza. Eu posso ter uma matrícula de guarda municipal numa prefeitura e na outra de professor? Não pode. Mas vou fazer isso na encolha. O problema é que hoje, meus amigos, a gente vive no mundo digital, né, cara? Então, a probabilidade da merda é enorme e dá. Porque os dados cada vez se cruzam mais, né? Mesmo o órgão público estando atrasado,
perto de outros órgãos, avançou bastante. E assim, com certeza você está vendo, começando. Antigamente a pessoa ficava 30 anos, 20 anos com 3, 4 matrículas. Eu conheci pessoas assim. Hoje tá mais difícil. Porque a probabilidade da merda é alta. E da merda significa o quê? Você responder um processo administrativo disciplinar, que é um PAD. Ok? Sob pena de demissão. Complicado, tá? Pois bem, então, a exceção que é dada, na verdade a regra é não acumular cargo. Isso é a exceção que é dada. 2 de médico, 2 de professor, 1 de professor pesquisador. Né? Essa é a exceção. Tá? Beleza. Professor, fiz o meu concurso, estudei no Projeto 100, fui classificado, fui nomeado, tomei minha posse. Amém? Amém. Entrei em exercício, já tenho 2 matriculazinhas, beleza, não vou acumular outra, né? Claro, sai um concurso melhor, eu largo uma, né? Quer dizer, passo no concurso primeiro, sou classificado, sou convocado, eu vou largar uma para na piorzinha para ficar na melhor. Isso é válido, legal, é o que eu faço. Legal, maneiro, tá? Show de bola. Só que eu acabei de entrar na matrícula. Eu já tenho estabilidade? Não. Você vai passar por um momento chamado estágio. Ou estado, tanto faz. São sinônimos, tá, gente? Em algumas questões você vai ver estado, outras estágio. Probatório. Beleza? Estágio ou estado probatório, que é a mesma coisa. Ponto. É o momento que você vai passar ali sendo avaliado. Então, o que acontece? No seu estágio probatório, que é a duração de 3 anos, ok? Você pode ser exonerado. Isso, obviamente, na teoria, gente. Na teoria. Na prática, dificilmente tu vai ser exonerado. Na prática, você é exonerado só se você abandonar. Enfim. Abandonar. Ou... Porra, eu só conheço pessoa que foi exonerada durante o estágio probatório que abandonou. Caso concreto, vamos dizer assim. Agora, na teoria, sim, tu está sendo avaliado, porque a cada 6 meses vem lá um relatório, né, que a diretora lá de onde você trabalha preenche. O que está nesse relatório? Frequência, se está muito faltoso ou não, assiduidade, negócio de horário, participativo. É isso que está sendo avaliado no seu estágio probatório. Está lá no estatuto, você vai ler. Né? Enfim. Qualidade do seu, a grosso modo, a qualidade do seu serviço. Beleza? Mas assim, já vi gente tão ruim, mala pra cacete, não foi exonerado. Então a qualidade, na prática, é uma coisa, tá entendendo? Porque muita gente, quando eu dou aula assim, a pessoa leva pra prática. Pô, caraca, tanta coisa. Não, calma, na prática. Na teoria sim, beleza. Tá? Pode ser exonerado sim. Tá? Ah, professor Dionísio, cumpri meu estágio probatório. Ah, você cumpriu? Cumpriu lá os 3 anos de estágio probatório? Então, ali você se tornou servidor estável. Já pode marcar um churrasco, chamar o professor Dionísio, comprar lá um paquezinho de cerveja e botar lá contigo lá. Beleza? Servidor estável. Cumpriu. Porradão, maneiro, legal, show. Mas, professor, o indivíduo que cumpre o estágio probatório, ele pode ser exonerado? Pode. Ah, mas, professor, não entendi nada, então, pô, que estabilidade é essa, pô? Amigo, calma, respira. Ele só pode ser exonerado a pedido do próprio servidor. Calma seu coração, meu amigo.
Afinal de contas, você é estável. Entendeu? Professor, então eu vou fazer concurso, vou seguir isso tudinho, né? Eu já falei, eu quero ser servidor concursado, vou aí estudar contigo, maneiro, vai sair minha nomeação, minha posse, meu exercício, vou acumular o máximo, só 2 matrículas como professor mesmo, porque eu não posso ter mais, beleza, tá? Vou cumprir meu estágio probatório na moral, depois eu posso aloprar? Não. Não, gente. Porra. Não. Por quê? Porque existem penalidades administrativas. Como eu falei para você, servidor, depois que você cumpriu o estado probatório, você só é exonerado a pedido. Exoneração para serviço público é só durante o estado probatório ou a pedido do servidor. Ou seja, se você pedir para sair. Ah, vou para uma outra matrícula e tal, já pedi. Então, várias exonerações que eu pedi. Várias. Ok? A pedido. Sempre a pedido. Mas aí, no caso, você pode ser demitido. Para ser demitido, significa que você sofreu uma penalidade, isso mesmo, uma penalidade administrativa. Ou seja, você fez algo que feriu os princípios da administração pública. Ou seja, você fez um M tão grande, a gente vai ter aula sobre isso mais à frente depois, né? As penalidades, porque tem a advertência, né? Temos a suspensão, temos a multa, né? Perda de função gratificada, pode ser também colocada como penalidade. A mais severa é a cassação de aposentadoria, que é o indivíduo que faz uma situação digna de ser demitido, mas já está aposentado, né? E a demissão. Entendeu? Característica que é importante a gente entender. Beleza? Legal, meus amigos? Cara, como o tempo voa. Brother, 9 minutos para acabar nossa aula. Amigos, alguma dúvida, pergunta, colocação sobre algo que eu falei? Delicinha? Vamos fazer então algumas questões só para a gente ver como é que cai em prova. Tá? Vamos lá. Ó, essas questões estão postadas aí no grupo. Para vocês, tá? E bem bacana as questões. Eu vou fazer algumas, não vou fazer todas. O gabarito tá sempre no final da folha, tá, amigos? Tá sempre lá no finalzinho da folha, o gabarito. Então ali você pode pegar e fazer, né? Estudar. Todas as questões que eu monto são provas anteriores, tá, gente? São provas anteriores. Nada de ser inventado. Pode ser adaptado por mim, agora inventado não é. Ok? Mas, assim, são provas anteriores, então, com certeza, é o que está colocado ali. Ok? Beleza, amigos? Então, vamos lá. Fazer a número 1, vou fazer a número 1. A única que está com o gabarito trocado aí eu vou fazer, que é a número 2. Fazer a número 3. Fazer a número 4. A 5 não. A 5 é. Cara, eu vou fazer até a 5, porque aí a 5 eu mesmo não expliquei, mas eu explico rapidamente isso, mas a gente vai ter que voltar para eu explicar detalhadamente que isso cai pra cacete na 5. Então vamos lá, questão número 1. Princípio da publicidade. O que acontece? Amigos, outra coisa também que eu vou voltar para explicar para você. Os princípios da administração pública são LIMP. L-I-M-P.
LMPE, LIMP. Legalidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios da administração pública. O da publicidade é o quê? É o princípio da transparência. Até porque nós temos que entender que nós somos servidores públicos. Então, né, a letra A está errada porque fala sobre conduta. Conduta já é moral. Por aí vai, tá? Então, qual seria a resposta? A resposta é a letra E. O princípio da eficiência tem como foco a procura da produtividade, da economia, que é mais importante, a exigência de reduzir desperdício de dinheiro público, sim. O que seria eficiente? Eficiente, meus amigos, anota aí, é qualidade. Só para falar aqui com vocês, amigos, vamos voltar com todo amor, carinho e atenção para esse assunto aí, tá? Beleza? Tá bom? Porque cai muito em prova. Bom, a questão 2, depois o pessoal altera o gabarito porque alterou a lei. Então, alterou a lei, alterou o gabarito. Né? Tá aí marcado letra B, mas não é. Letra C, 3 anos. Que é a questão do estágio probatório, que é para o indivíduo ter a estabilidade. Então, letra C de coração, 3 anos. A questão 3... dentre outras, enquanto causas para a demissão do funcionário. Então, gente, demissão a gente vai estudar as causas, né? Vamos ver que, por causa de demissão é tudo que for brabo pra caramba. Por exemplo, número 1, inassiduidade habitual. O cara falta ao serviço direto, né? E detalhe, se você faltar 30 dias consecutivos ou 60 dias ao longo de um ano, separado, isso é penalidade de demissão. Então, o número 1 está certo. 2. Entende-se por inassiduidade habitual a falta de serviço sem causa justificada, por 30 dias. Não, mas aí nesse caso não. Nesse caso, seriam 60 dias, que é interpolado. Se fosse seguido, 30 dias. Aí é dado abandono de emprego, como se fosse abandono de emprego, né? 3. Considera-se abandono do cargo a falta ao serviço sem justificativa por 30 dias consecutivos. Está certo. Acabei já explicando isso aí sem querer. Resposta certa, letra A de amor, 1 e 3. 4. Carlos, 35 anos, administrador, foi nomeado secretário municipal de controle interno. Considerando que a lei municipal prevê sobre os requisitos para investidura nesse cargo, assinale a alternativa correta para a questão aí de Carlos. Vamos lá. O cargo deve ser provido mediante a concurso público. Bom, ele foi nomeado, mas aqui não diz, né, se ele é comissionado. Provavelmente ele é comissionado, porque ele é secretário municipal, então ele está como comissionado. Então não pode ser a letra A em razão disso. B. O ocupante desse cargo poderá ser brasileiro ou estrangeiro. Não, tem que ser brasileiro. C. O cargo é acessível para maiores de 25 anos de idade. No caso, cargo de secretaria, segundo o estatuto, é acima de 30 anos. O ocupante do cargo deverá apresentar a declaração de bens ao entrar em exercício. A declaração de bens você apresenta durante a sua nomeação, sua posse, durante sua posse, posse, né? Você apresenta a declaração de bens. Para quê? Por que declaração de bens?
Para evitar uma coisa, tentar evitar, né, gente? Porque o Brasil pode dar sacanagem. Quando eu falo evitar, parece que evita. Enriquecimento ilícito. Entendeu? Né? Resposta, letra E. O ocupante do cargo não poderá exercer suas atividades profissionais de natureza autônoma ou empresarial. Ele não poderá, principalmente se a natureza for de interesse do município. Por isso que a resposta é letra E, da questão 4. Questão 5. Catarina, servidora pública municipal titular de cargo efetivo, sofreu uma queda e lesionou a coluna. Quer dizer, sofreu um acidente. Então, qual é a forma que ela vai ter ali de provimento? Né? Ela sofreu um acidente, né? Mas, ela não pode exercer a função dela específica, mas pode exercer uma outra função que está inerente ao cargo. Então, ela vai ter, letra A readaptação. Por quê? Qual seria a diferença? Reversão é o retorno do servidor que foi aposentado. Então, vamos supor que o indivíduo foi aposentado por erro médico. Ele tem a reversão. Entendeu? O aproveitamento é servidor público que alcançou o último nível de carreira e passa para um outro cargo em razão disso. A reintegração é o indivíduo que foi demitido injustamente. Então o cara foi demitido, provou na justiça que não devia ser demitido, foi reintegrado. E a recondução é o retorno ao cargo de origem. Por exemplo, o indivíduo é secretário municipal, aí, como é um cargo nomeado, falei lá em cima, né? Por meio de comissionado, né? Aí, não quero mais você como secretário. Ah, mas eu sou concursado, eu sou professor aqui do município. Você vai ser reconduzido ao seu cargo de origem. Tá? Então, resposta de fato, letra A de amor. Pois bem, vamos para as considerações finais. Passei um minutinho. Normalmente sou pontual. Mas vamos para as considerações finais. Bacana, né, meus amigos? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? É um conteúdo, como eu falei para você, que não seja difícil. Mas é um conteúdo que foge um pouco da natureza do magistério, cara. Por quê? Porque o conteúdo de leis municipais, leis municipais, diferente de leis educacionais. Educacionais é educação. Tu é da educação, beleza. Leis municipais é o conteúdo jurídico. Correto? Então, assim, há necessidade de você estudar, há necessidade de você ter um acompanhamento, há necessidade de você ter uma orientação para que você consiga, efetivamente estudar o que cai, de fato. Tá, gente? Fala, Kathleen. Pode falar, boa noite. Sim, cada município tem o seu tempo de estágio probatório, mas no caso, como tem uma lei federal, né? Isso aí acontece em todo... O que acontece? Deixa eu te explicar. Tem muito estatuto do servidor que é anterior à lei 8.112. Por isso que muito estatuto você vai ver 2 anos. Mas aí você tem que se preocupar, né, nas leis complementares que você vai ter.
que vão ratificar depois da Lei 8.112, tá? 3 anos. Entendeu? Tá? Essa é uma dúvida que é muito pertinente. Mais alguma dúvida, meus amigos? Beleza? Então, só para lembrar a todos, terça que vem teremos o nosso encontro História de Saquarema. Muito importante também, tá? Assistir a aula. Tem muita aula aí de YouTube aí que é uma bosta. Tem nada a ver, tá? Com o que cai em prova. E a nossa turma preparatória começa já agora em julho. Então, aqueles que forem ingressar conosco nessa jornada rumo à aprovação de Saquarema, tá aí, R$200 séries finais, 250 séries iniciais. Pode parcelar no cartão, pode pagar já em julho, quando receber, né, no início do mês de julho. Né? Muita gente recebe dia 30, muita gente recebe até o dia 5. Enfim, fica à vontade, né? Quem for receber até o dia 10 também pode. Inicia a turma, não tem problema, não pode iniciar a turma no dia 7, paga no dia 10, não tem problema nenhum, tá? E vamos rumo a essa aprovação, tá bom? Um beijo do professor Anderson, tá o nosso próximo encontro e daqui a mais ou menos umas 5, 6 horas, provavelmente até amanhã, vai estar esse vídeo aí pra você, tá bom?